Olá você, salve, salve nação rubro-negra, está no ar o programa do Mister Megão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Landim decide anunciar presentão para a torcida do Flamengo, contrato até 2025, R$ 1.200.000 por mês de salário. Situação de Gabigol azeda de maneira inesperada e assunto esquenta os bastidores do Flamengo. Zico manda real sobre Gabigol e entrega motivo que fez o camisa 10 despencar no Flamengo. Marcos Braz escolhe novo treinador no Flamengo e elenco à prova de imediato. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. O Flamengo está muito enrolado em mais um problema na atual temporada, porque tenta agora despachar o mais rápido possível o técnico argentino Jorge Sampaoli. Ele seria demitido nessa terça-feira, dia 26, no Ninho do Urubu, mas um motivo específico acabou impedindo que a sua saída acontecesse. O jornalista Matheus Leal explicou que o Sampaoli ainda não deixou o comando do time por divergências nas minutas do documento do profissional. O técnico fez questão de comandar as atividades do elenco do Ninho do Urubu ontem mesmo, em meio a tudo o que está acontecendo e a iminente saída sua do clube. Mas a situação do Tite agitou ainda mais a nação da web. Antes de assinar contrato, o portal UOL publicou que o Tite está em viagem rumo ao Rio de Janeiro, vindo de Porto Alegre, deixando em aberto o motivo para esse voo. Já o setorista Diogo Dantas, do Globo, trouxe uma atualização aí mais quente sobre a chegada do Tite ao Flamengo. De acordo com o profissional, o treinador avançou nas conversas para reforçar o Mengão e a diretoria aí trata com otimismo o negócio. E segundo o radialista Luiz Penido, o Flamengo já ofereceu um salário mensal a ele de R$ 1,5 milhão. Segundo o Diogo Dantas, o Sampaoli já teria a documentação para a rescisão finalizada. Agora só está faltando pagar a multa de R$ 7,9 milhões e pronto, vida que segue. A primeira grande mudança do professor Tite será tentar a manutenção do zagueiro Rodrigo Caio. As informações são do jornalista Fred Soares na noite desta terça-feira. Aspas, o que eu sei, o Tite vai aceitar assumir o Flamengo em outubro, vai pedir a renovação do Bruno Henrique, do Everton Ribeiro e do Rodrigo Caio. É isso mesmo, aparentemente, com o novo treinador, o Rodrigo Caio, vai ganhar grandes chances para mostrar que pode ter o seu compromisso estendido, destaca lá o Fred através do próprio Twitter. O Rodrigo Caio tem contrato com o Flamengo apenas até dezembro desse ano e ainda não foi procurado para renovação, enquanto os outros zagueiros também devem sair. É o Pablo e o Davi Luiz, são os mais certos. Sem contar que o Léo Pereira, recentemente, ele recebeu uma oferta para sair do Flamengo rumo à Arábia Saudita. Dessa forma, o setor defensivo vira um problema aí para o novo treinador. Aí eu te pergunto, o Rodrigo Caio merece uma segunda chance? Coloca aí. A possível chegada do Tite não resolve o grande problema do Flamengo na pasta de futebol. A opinião do GE.com é clara e objetiva. Para recuperar aquele espírito vencedor, o clube precisa de um profissional como Diego Ribas, craque que fez vários cursos e poderia muito bem trabalhar no lugar do próprio Juan, outro ídolo que está muito desgastado com a torcida e não houve até agora uma declaração de qual é o seu papel internamente no Flamengo. O Felipe Luiz seria outro personagem perfeito. Primeiro, por já estar em fase final de carreira, ele deve se aposentar agora no final do ano. O Flamengo não pode perder a chance de ter um cara tão inteligente e entendedor de bola como o Felipe Luiz. Poderia muito bem integrar a comissão técnica do Tite e ser uma espécie de auxiliar, passando todas as informações necessárias para o novo comandante. Aí eu te pergunto, você aprova o Diego Ribas e o Felipe Luiz na pasta do futebol do Flamengo? Coloca aí. Zico foi perguntado sobre a iminente demissão do Sampaoli, que visivelmente já perdeu conexão com o grupo. Em entrevista ao Correio Brasiliense, o Galinho de Quintino cravou quem poderia ser contratado para substituir o técnico argentino, mas não deixou de destacar o maior problema nessa constante troca de técnicos que acontece no Flamengo.
Aspas, não me meta nisso aí, é problema da diretoria, quem contrata é quem tem que saber. E hoje tem essas multas vultuosas, chama atenção, afirmou lá o Zico. De fato, os cofres do Flamengo foram bastante prejudicados, já que o Flamengo desembolsou cerca de 37 milhões, somadas rescisões com multas envolvendo as demissões do Domenech Torrent, do Rogério Ceni, do Paulo Souza e do Vitor Pereira. E ainda tem pela frente a do Sampaoli, que é por volta de 7,9 milhões de reais, dando um total de aproximadamente 45 milhões de reais só gastos em multas rescisórias. Outra questão polêmica abordada pelo Zico foi a queda de rendimento do Gabigol. De início, o ídolo já descartou qualquer folclore envolvendo a camisa pesada número 10. Esse negócio de número é balela. Tem que arrumar um jeito de jogar independentemente do número da camisa. Ele teve uma queda de produção. Para o Galinho, existe um motivo para tal queda de desempenho do Gabigol. A questão de mudanças, de cada hora estar jogando como cada hora você está numa posição, uma hora você é do lado direito, outro lado esquerdo, outra hora você volta para marcar, é uma confusão na cabeça do jogador. Ele estava acostumado a jogar em um time ajustadinho, todo mundo fazia bem as coisas. Em um time ajustado, você já sabe onde o cara vai mandar a bola, onde o cara gosta de receber a bola. Você tem os caras dentro de campo. Quando falta isso, cada um tem que dar o seu algo mais também. Não pode ficar só esperando a questão do time, o conjunto se fortalecer. Completou lá o Galinho, puxou a orelha do Gabigol. Aí eu te pergunto, você acha que o Gabigol está desgastado no Flamengo e deveria respirar novos ares? Coloca aí. É claro que com toda essa pressão da torcida e da imprensa, a diretoria do Flamengo está desesperada no mercado para trazer um substituto para o Sampaoli e tenta achar formas de pagar a sua multa. Para tentar diminuir o peso do prejuízo, o Flamengo tenta pagar o valor de 7,9 milhões de reais parcelado, mas o técnico argentino não abre mão de receber tudo à vista. A cúpula do Flamengo não aprendeu. Com o Vitor Pereira, que ficou apenas 4 meses, gastou 15 milhões de reais para dar tchau. Nem com o Paulo Souza, que custou 7,7 milhões de reais. Ou com o Ceni, que recebeu 3 milhões de reais. Muito menos com o Domenech, que saiu por 11,4 milhões de reais. E o mais interessante é que, com a exceção aí do Domenech, os valores pagos em multas só crescem nos últimos 4 anos. O Sampaoli vai ser o 9º treinador a deixar o Flamengo, revelando a falta de competência e critérios da diretoria, que parece não se impor em esvaziar os cofres do clube, enquanto faz o Flamengo um laboratório, onde testa toda e qualquer possibilidade, sem se preocupar se está criando uma bomba capaz de explodir a qualquer momento. O amadorismo da gestão do Flamengo nessa temporada custou 8 títulos e 15 milhões, sem contar com o pagamento agora aí para o Sampaoli de 7,9. Isso aí vai totalizar em 2023 22 milhões e 900 mil reais. Um tremendo absurdo e muito estranho. Muitos torcedores pedem na web a contratação de uma empresa de auditoria externa para vasculhar as contas do clube e esclarecer por que essas multas rescisórias tão elevadas. Bom, se você está curtindo o nosso programa, eu tenho um pedido para te fazer de coração. Não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal, é de graça. Não custa nada, e se você ainda não é inscrito, me dá essa moral, eu vou ficar muito feliz com você. Seja muito bem-vindo ao canal. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, pronto. Simples assim, você me ajudou demais, meu amigo e minha amiga rubro-negra. Valeu, muito obrigado. O Flamengo goleou o Atlético Paranaense por 4-0 ontem na Gávea e garantiu uma vaga nas semifinais do Campeonato Brasileiro Sub-17. Menegatti abriu o placar no primeiro tempo, enquanto Lohan, Bill e Guilherme Gomes ampliaram na etapa final. A partida foi bastante movimentada, com bolas na trave dos dois lados, além de boas atuações dos goleiros. No jogo de ida, os times tinham empatado em 2-2. O Flamengo pega nas semifinais o São Paulo, que eliminou o Internacional ao vencer por 4-1 nessa terça-feira. Na outra chave, o Palmeiras passou pelo Fluminense e espera agora o vencedor entre Corinthians e Santos.
Vamos entender direitinho de quanto é realmente essa multa do Jorge Sampaoli. Cada um fala uma coisa. Na sua chegada, ela estava ali estipulada em 2,5 milhões de euros, cerca de 15 milhões de reais naquela cotação do dia. Mas esse valor ele foi diminuindo com o passar do tempo. E hoje estima-se que ela esteja em 1,5 milhões de euros, cerca de 7,9 milhões de reais na cotação atual. Manchete: situação de Gabigol azeda de maneira inesperada e assunto esquenta os bastidores do Flamengo. Quem tem contrato até o final de 2024, mas ainda não começou o seu processo de renovação, é o Gabigol. O atacante, que já foi ídolo da torcida devido ao seu desempenho entre os anos 2019 e 2022, hoje não vive um bom momento dentro de campo e corre o risco de até deixar a Gávea na próxima temporada, caso chegue uma proposta que agrade o jogador, seus empresários e o próprio Flamengo. Na zona mista, depois do jogo contra o São Paulo, o Gabigol se manifestou sobre o que vem acontecendo sobre a sua renovação. Aspas: faz muito tempo que está sendo conversado, como sempre, sem pressa nenhuma. Eu quero o bem para mim, assim como eu quero o bem para o Flamengo. Eu acho que tem que ser tudo conversado. Amo o Flamengo, amo morar aqui no Rio de Janeiro, amo a torcida do Flamengo. Se for da vontade do Flamengo, é claro que eu vou ficar, disse lá o atacante. Na última segunda-feira, o Gabigol tomou uma punição da Conmebol, para variar mais uma. A entidade máxima do futebol sul-americano divulgou na última segunda-feira a punição aplicada ao camisa 9 pela insinuação de roubo na eliminação do Flamengo nas oitavas de final da Conmebol Libertadores. O atacante rubro-negro foi multado em $20 mil, equivalente a R$ 99,4 mil na cotação atual, quantia que é descontada da própria cota do clube dos direitos de transmissão. E também foi advertido para punições mais graves em caso de reincidência. A informação ela foi apurada pela equipe da reportagem do GE.com. O fato aconteceu na derrota do Flamengo para o Olímpia por 3-1, quando o Flamengo foi eliminado. Na ocasião, o Gabigol disse que o Flamengo foi vítima de um roubo muito grande e insinuou o favorecimento ao adversário em dizer: a Conmebol é logo aqui do lado. Dias mais tarde, a entidade entrou com um pedido contra o atacante, que chegou a pedir desculpas, mas vai ter que arcar com a multa aplicada na última segunda-feira, quase R$100 mil. Marcos Braz escolhe novo treinador no Flamengo e elenco aprova de imediato. O nome escolhido pela diretoria para assumir o cargo de treinador do Flamengo, que explodiu no mercado da bola essa semana, é do técnico Tite, ex-seleção brasileira. Mas o objetivo é que o comandante chegue de forma imediata para iniciar uma reformulação no elenco, tendo como objetivo a mudança de postura para 2024. De acordo com informações do jornalista Paulo Vinícius Coelho, o PVC, o Tite aceitou assumir o comando do Flamengo a partir de outubro para realizar as modificações no clube de forma imediata. O treinador vê esse início como uma antecipação do processo de transformação da equipe. Vale destacar que os jogadores aprovaram a chegada do técnico, demonstrando empolgação nos bastidores e já estão comemorando a eventual chegada dele. Inclusive, 7 jogadores do atual elenco do Flamengo já trabalharam com ele na seleção: Davi Luiz, Felipe Luiz, Gerson, Everton Ribeiro, Cebolinha, Pedro e Gabigol. Para acertar com o Flamengo, o Tite não abre mão da própria comissão técnica e comenta-se que ele vai ganhar R$1,5 milhão por mês. Desde que se iniciaram as conversas, o treinador também deixou claro que não abriria mão de levar 3 profissionais da sua comissão técnica pessoal. São eles Kleber Xavier, auxiliar, Matheus Bach, auxiliar, e Fábio Marqueridian, preparador físico. E além desses, há uma possibilidade de um acordo aí com o observador técnico e 2 analistas de desempenho. O preparador de goleiros do Flamengo, Rogério Maia, vai ser mantido pela diretoria. O profissional, inclusive, foi muito bem avaliado sempre que foi convocado para auxiliar Tafarel na seleção brasileira. As informações foram divulgadas inicialmente pela Rádio Manchete. Contrato até 2025, R$1,2 milhão por mês de salário. Landim decide anunciar presentão para a torcida do Flamengo. Já planejando a temporada de 2024 e buscando evitar um fracasso maior ainda da atual,
a diretoria do Flamengo vem analisando o elenco e tem como objetivo realizar uma grande reformulação. Com algumas saídas já confirmadas, agora a diretoria foca na manutenção de jogadores que são importantes para o elenco, como é o caso do Bruno Henrique. Com contrato até dezembro e recebendo sondagens de diversas equipes do futebol nacional, a gestão colocou como prioridade a sua renovação. Para não correr o risco de perdê-lo, o Flamengo já está disposto a ceder nas negociações e, com isso, aceita um contrato de 2 anos, além de fazer um projeto de carreira pretendido pelo jogador, mesmo diante da sua idade. O Bruno Henrique, com certeza, é o jogador que vem apresentando mais regularidade nesse elenco, conseguindo se destacar mesmo com uma baixa produção da equipe. A diretoria do Flamengo está otimista com o acerto, já que o atacante externou seu desejo de permanecer no Flamengo. Quanto ao Everton Ribeiro, dificilmente ele vai ficar, segundo o jornalista Vene Casagrande, porque a diretoria está pensando seriamente em não oferecer uma renovação ao jogador por entender que existe um final de ciclo. A atitude da diretoria tem magoado o atleta, bem como o vazamento das informações sobre a renovação de contrato. O Everton, ele entende que está abrindo mão de muitas coisas e aceitando todas as exigências, mas não teve o seu vínculo renovado ainda. O meia aceitou apenas um contrato de 1 ano, bem como uma pequena redução no seu salário, além de não mais ser protagonista do time e ficar em uma posição de liderança ao estilo Diego Ribas. O São Paulo tem interesse na sua contratação e oferece ganhos bem similares ao que ele tem hoje no Flamengo para 2024 e conta também com o apoio do Dorival Júnior, mas veta entrar em leilão. O Internacional, Cruzeiro, Fluminense, Grêmio e Vasco sondaram também a possibilidade de ter o atleta em seus elencos. A diretoria tricolor vai propor 1 ano de contrato e será irredutível sobre valores caso ele realmente saia do Flamengo. Aí eu te pergunto, você renovaria por mais 1 ano com o Everton Ribeiro? Coloca aí. Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aquele abraço para a galera que me pediu e está sempre aqui comigo. Bora lá! Alô, amigo Francisco Macedo, alô, amigo Gilberto Santos, alô, torcida do Flamengo de Baraúna, na Paraíba, alô, amigo José de Souza Silva, alô, Cleverson, filho do José, alô, torcida do Flamengo de Colatina, no Espírito Santo, aquele abração para vocês, meus queridos, alô, Robério de Oliveira, alô, galera do Flamengo de Várzea Nova, na Bahia, alô, amigo Gilmar Assis, alô, esposa Márcia, alô, filha Alice, aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, amigo José Bezerra Neto, alô, flamenguistas aí do Vale de São Domingos, no Mato Grosso. Alô, amigo Glauber Damásio, alô, amigo Fabiano Braz, alô, amigo Adonias Mariano Cruz, alô, torcida jovem de Joselândia, no Maranhão. Alô, amigo Luiz Farias Batista, alô, torcida do Flamengo aí de Arapiraca, em Alagoas. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, amigo Cícero Pinto, alô, amiga Zélia, esposa do Cícero, parabéns pelo seu aniversário, minha amiga, muita saúde para você, muitos anos de vida, tudo de bom, comemore bastante o seu dia, tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso, eu espero que você tenha gostado do nosso programa de hoje, não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar e compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas, porque isso aí com certeza vai me ajudar demais a crescer o canal no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e bola pra frente, Mengão!